Que bom que você separou mais este momento para assistir mais um vídeo do programa Abrindo a Bíblia. Hoje temos o privilégio de ter conosco o pastor Cristiano Souza. Seja bem-vindo, irmão Cristiano. Obrigado, pastor Joel, por mais esta oportunidade. Obrigado você também que está acompanhando agora neste momento esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre morte eterna. No vídeo anterior nós falamos sobre o fogo eterno. O fogo eterno, ele não vai ficar queimando eternamente. Só que hoje nós vamos falar sobre morte eterna. Todas as pessoas estão sujeitas a morrer. Pessoas que fazem coisas boas, que fazem coisas más. Mas não é sobre essa morte que nós vamos falar aqui. O estudo de hoje nós vamos focar sobre a morte eterna. O que a Bíblia fala sobre esse assunto, irmão Cristiano? Então, pastor Joel, essa morte que as pessoas passam hoje, né? Essa morte que as pessoas morrem hoje, como nós já mencionamos aqui, é comparada a um sono. Mas a morte que vamos estudar hoje é a morte eterna, a morte para a qual não existe mais ressurreição. No texto de Romanos 6, verso 23, nós encontramos uma passagem bastante interessante. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Então, qual é o salário do pecado? É morte. E as pessoas que aceitam a Jesus, essas pessoas continuam morrendo, mas a morte, que é o salário do pecado, como já mencionamos, não é esta. É aquela que as pessoas irão morrer para nunca mais ressuscitarem. Se as pessoas ficassem queimando num lago de fogo por toda a eternidade, isso não seria morte. Ainda continuariam o quê? Vivendo, apesar de serem ali, estarem no lago de fogo. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é morte, é deixar de viver, é deixar de existir. Por isso que no Salmo 37, pastor Joel, nós encontramos um outro texto bastante interessante, Salmo 37, verso 10. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Muito bem. Nós já mencionamos aqui que os ímpios serão reduzidos a cinzas. Eles morrerão, deixarão de existir. Eles terão que pagar o salário do pecado. O justo, ele vai poder viver eternamente porque ele aceitou a Jesus na qualidade de Salvador. Então Jesus morreu por eles. É o texto de 2 Coríntios 5,14. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então a morte dos justos foi paga, a morte do justo foi paga pela morte de Jesus. Mas aquele que não aceitar Jesus, então esse terá que pagar o próprio salário, que é morrendo eternamente. Então, segundo a palavra de Deus aqui no Salmo 37, 10, o ímpio deixará de existir. Ele morrerá eternamente. Muito bem. Também confirmando essa mesma linha de raciocínio, vamos ler no Salmos capítulo 92 e o versículo 7. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Então, segundo a palavra de Deus, o ímpio será destruído para sempre. Ele será reduzido a cinzas e nunca mais voltará à existência. Ele morrerá. Também o Salmo 139, pastor, o verso 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Então, a Bíblia nos dá uma certeza. Qual é esta certeza? Que o ímpio não continuará vivendo. Ele morrerá. E quem é que o matará? Deus o matará, porque o salário do pecado é a morte. Porque qualquer morte que acontece hoje, às vezes, é porque Deus o quis. Não é que Deus está matando as pessoas. Essa morte que é só um sono, essa que acontece hoje, são acidentes, circunstâncias, às vezes imprudência da própria pessoa, às vezes não é nem Deus e nem o diabo, né? Às vezes é a própria pessoa mesmo, devido ao descuido ou sei lá. Agora,
esta morte eterna vai ser o salário do pecado, vai ser o castigo eterno, né? Uma sentença dada por Deus. Por isso é que diz que Deus o matará. Por isso que a Bíblia usa a expressão que os ímpios, Satanás, os maus, nunca mais voltarão a existir. Eles morrerão, pagarão o salário do pecado, que é a morte, para todo o sempre. Também no Salmo 145, o verso 20... O Senhor preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Exatamente. Então, mesmo que existisse um inferno, um arder, onde os ímpios ficassem queimando para sempre, esses textos aqui então estariam equivocados, porque o ímpio não seria destruído, o ímpio continuaria vivendo. Mas a Bíblia é enfática em nos mostrar que os ímpios serão destruídos, que os ímpios morrerão, que Deus matará os ímpios. Esta é a segunda morte que nós lemos lá no livro do Apocalipse. É a segunda morte para a qual não existe ressurreição. Morte eterna. Morte eterna. Irmão Cristiano, muito obrigado por o irmão ter vindo e ter desenvolvido este assunto, esclarecendo o que a Bíblia fala sobre o mesmo. E nós agradecemos a você que ficou aí assistindo este vídeo. Esperamos que o mesmo tenha ajudado a esclarecer este assunto. E o meu desejo é que você, nós não recebamos esta morte eterna. Não recebamos esse salário que merecemos pelo que fazemos, mas que aceitemos a oferta de Jesus. Ele se ofereceu para pagar por nós, receber o salário que nós merecemos e nos oferecer algo em troca: a vida eterna. No próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre a vida eterna. Aguardo você lá. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joia e também compartilhe com seus contatos. Até o próximo.